Sejam todos muito bem-vindos. Deus te abençoe. Um bom dia para você que está chegando aí na nossa live Lapidadas. Hoje nós estamos no terceiro dia da nossa série Mova-se. E você é muito bem-vindo aqui. Nós temos esse nosso encontro marcado todas as manhãs, às 7h57, horário de Brasília. E você não pode deixar de participar. As nossas manhãs são sempre regadas da palavra de Deus. São aulas, são verdadeiras aulas que você precisa vir preparada. Você precisa trazer a sua Bíblia, você precisa trazer a sua caneta e você precisa trazer o seu papel. Caso hoje você não tenha trazido isso, seus elementos, para que você esteja aí preparado, realmente como uma aluna, como uma discípula, você fica tranquila, eu vou deixar no meu Instagram, nos stories, eu vou deixar o link do WhatsApp para você entrar no nosso grupo. Lá no WhatsApp eu mando o link dessa live, porque essa live ao final ela não fica salva aqui. Eu deixo essa live salva no YouTube, no nosso canal. E você aproveita quando você chegar lá no YouTube para curtir, comentar, seguir o nosso canal, compartilhar, deixar seu pedido de oração, porque nós oramos por todos os pedidos de oração. Deixa o seu depoimento, o que Deus tem falado com você nessas nossas aulas pela manhã, nesses nossos devocionais. Então, lá nesse grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link lá nos meus stories ao final dessa live, você recebe também o resumo dessa aula. Então, se você não veio preparada, se é a primeira vez que você está aqui, coloca aí nos comentários, primeira vez que eu quero te conhecer. Você é muito bem-vinda aqui. De segunda a sexta, às 7h57 da manhã, horário de Brasília, nós temos esse horário marcado, esse encontro marcado. E você que está aqui a primeira vez, coloca aí nos comentários que você está a primeira vez, quem te convidou, o que você está achando do nosso conteúdo. Vai ser uma bênção conhecer um pouco mais de você. E eu quero te convidar também, você que está aqui nos assistindo, coloca aí nos comentários de onde você nos assiste. Pessoas do Brasil inteiro, aqui dos Estados Unidos, pessoas de várias partes do mundo estão aqui conosco. Sempre temos pessoas de Portugal, Japão, Austrália, Nova Zelândia, temos pessoas de várias partes, vários países ali na África, vários países da Europa, Alemanha, gente de vários lugares sempre estão aqui conosco. E você que está chegando aí é sempre muito bem-vindo. Esse é um encontro marcado todas as manhãs, às 7h57. Você que está assistindo também no replay, coloca aí nos comentários. Você que não vai estar assistindo aqui ao vivo, mas vai estar assistindo essa live gravada, pode também colocar aí nos comentários de onde você nos assiste. Mas agora estamos aqui ao vivo e eu quero te convidar a você compartilhar essa live. Nessa semana estamos na série Mova-se. Você sabia que hoje nós vamos falar do personagem, da figura histórica, do Senhor, do Salvador, do homem mais importante que já passou por essa terra. Até Jesus precisou se mover para viver o propósito dele. E você está aí parado. Esses dias nós temos falado sobre o poder de você se mover para viver aquilo que Deus reservou para você. Mova-se. Estamos na série Mova-se. E fala para mim nos comentários, como que tem sido para você? Deus tem falado ao seu coração? Deus tem mexido com você com essas palavras? Eu quero deixar para você o texto que vai direcionar o nosso devocional de hoje. Está em Mateus, no capítulo 4 e nos versos 13 e 14. Nós estaremos entendendo que até o Mestre, até o Cristo, ele que nasceu em Belém, cresceu ali, nas cercanias, cresceu em Nazaré, ali onde ele viveu com a sua família, aprendeu a profissão de seu pai, assumiu depois a carpintaria de seu pai, depois da morte de seu pai, segundo os registros históricos. Mas Jesus chegou uma época da sua vida, ali em Nazaré, as pessoas não acreditavam
que fosse ele o Cristo, porque viram aquele menino crescer, viram aquela família ali se desenvolver, os filhos da mãe de Jesus nascerem. Eles não tinham olhos para Jesus, como que Jesus fosse realmente o Salvador do mundo. E Jesus, ele sentiu necessidade de mudar-se do lugar. Então eu quero que você coloque bem forte aí, coloque aí nos comentários e fale bem forte aí de onde você está. Mova-se. Eu preciso me mover. Eu preciso tomar uma atitude. Se você não tomar uma atitude, eu estou aqui todas as manhãs trazendo uma palavra para o seu coração, trazendo uma semente do evangelho para o teu coração, mas mover-se é com você. Eu lanço a semente e você precisa se mover conforme aquilo que Deus fala ao seu coração. E Mateus 4, no versos 13 e 14, diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali. Para quê? Por que ele se mudou, Lídia? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Olha só que coisa extraordinária. Jesus viu a necessidade de se mover de Nazaré para Cafarnaum. E nós vamos aprender algumas lições aqui com Jesus, o que Jesus está nos ensinando, que para nós vivermos o nosso destino profético, muitas vezes, invariavelmente, nós precisaremos nos mover de lugar, nos mover de geografia, nos mover daquilo que nos aprisiona, nos mover do lugar onde é a nossa zona de conforto, de estagnação. Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, ele não permaneceu no mesmo lugar. E quem somos nós para nós acharmos que o propósito virá enquanto nós permanecermos imóveis? Muitas vezes isso diz mais sobre o medo, a falta de confiança, o comodismo, o conformismo, como se Deus não fosse capaz de cuidar de nós num ambiente diferente. Como se Deus não fosse capaz de mudar de nós no ambiente onde ele ordenou que nos movêssemos. Jesus, quando ele decide sair da cidade, de onde ele cresceu, e mudar-se para Cafarnaum, onde inicia ali o seu ministério publicamente. Às vezes vai ser necessário você mudar-se de ambiente, de região, para que aquilo que precisa nascer, ser exposto publicamente, aconteça. Para aquilo que Deus deseja expor da tua vida, se realize. A mudança dele não foi por uma conveniência pessoal, por um desejo pessoal de estar num lugar melhor ou mais acessível, mas foi uma mudança estratégica, guiada pelo próprio Espírito Santo, para que ele vivesse o rumo profético. Necessário para que ele vivesse o cumprimento da promessa. Como está escrito, ele mudou-se para quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Talvez você tenha promessas e você está esperando que essas promessas se cumpram. Mas Deus está dizendo para você nessa manhã: ei, filha, acorda, mova-se. Mova-se do lugar. Porque para eu cumprir essas promessas, você precisa sair da inércia, sair da procrastinação, da paralisia. Larga essa zona de medo, essa zona de comodismo, porque mover-se é parte do processo de encaixe com o seu propósito de vida, com aquilo que Deus está falando ao seu coração há muito tempo, usando os seus profetas para dizer para você que ele vai fazer. E se Deus está falando com você, não se entristeça,
porque é o amor dele pela tua vida. É porque chegou o tempo. Deus está levantando nesse tempo. Eu não sei se vocês estão percebendo espiritualmente. Esse nosso devocional é um devocional exclusivo para mulheres. Eu sei que nós temos alguns rapazes que às vezes entram aqui, vocês são muito bem-vindos, mas é um devocional lapidadas. E eu vejo que Deus tem levantado um exército de mulheres, um exército poderoso de mulheres posicionadas, de mulheres com autoridade em Deus, para viverem o seu destino profético, para impactarem uma geração, para impactarem o seu entorno, as pessoas com que elas vão ter contato. E eu tenho visto que Deus tem despertado. Então, se você está aqui, Deus está te despertando para que você viva, então, o chamado de Deus para a sua vida. E existem algumas chaves. Eu não sei quais chaves vão conectar com você, mas permita nessa manhã que o Espírito Santo de Deus, ele faça com que essas chaves se conectem no seu coração e transformem a forma de você pensar. A primeira lição que nós entendemos aqui é que cada lugar tinha um propósito diferente na vida de Jesus. E cada lugar na sua vida cumpre um propósito diferente. Às vezes a gente quer crescer, se desenvolver, casar, ter filhos e morrer naquele mesmo lugar que a gente nasceu. Interessante que eu também já pensei assim. Eu vi meus avós fazerem isso, meus pais fazerem isso, e eu achei por um tempo, mas depois o Senhor começou a me mover e eu fui entendendo que, segundo a palavra de Deus, Deus moveu os patriarcas, Deus moveu Jesus, o Espírito Santo moveu Jesus. E nós vemos que grandes homens e mulheres de Deus se movimentaram durante muito tempo, saíram da sua terra e da sua parentela para finalmente, para completamente viverem o chamado, o propósito deles. E a primeira lição que a gente aprende nessa manhã, com esse texto, com essa narrativa bíblica, é que cada lugar cumpriu um propósito diferente da vida de Jesus. Belém foi o cumprimento da promessa, porque ele nasceria em Belém, porque o Filho de Deus, o Salvador do mundo, nasceria em Belém. Ele seria aquele do qual os profetas haviam anunciado, como está escrito em Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, existe uma promessa da eternidade, do céu, aonde você nasceria, já estava escrito. Porém, Jesus ele discerniu que Belém foi o lugar somente do nascimento para que se cumprisse a promessa que foi falada sobre ele. Depois ele moveu-se para Nazaré, cada lugar cumpria em Cristo um propósito. E Nazaré foi um tempo de crescimento, de forja, de anonimato, de esconderijo. Um tempo onde ele foi sendo trabalhado, tratado, moldado. E Cafarnaum foi o lugar onde o propósito do início do ministério público e do impacto que ele teve na vida daquelas pessoas aconteceu. Então entenda, cada lugar que você está se movendo, cumpre em Deus e em você, cumpre para Deus em você um propósito. Cumpre um propósito diferente, você precisa discernir isso. Nem todo lugar onde você está é o lugar onde você vai ser revelada. Deus te oculta para te amadurecer, depois ele te move para te manifestar. Então, esse movimento de Deus, ele é um movimento
quando chega o tempo da revelação, quando chega o tempo da exposição, quando chega o tempo de Deus colocar em destaque aquilo que Ele já gerou dentro de você no secreto. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que o cumprimento da promessa, ele exige. É uma exigência que você se mova. Mateus, ele foi enfático em dizer, porque Jesus se moveu, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele se moveu para que se cumprisse a palavra profética. E você aí sentada, paralisada, movida, estagnada, não se move por nada. Deus está dizendo para você nessa manhã, mova-se, saia do lugar, se conecte com pessoas. Você recebe um convite para ir para participar de um encontro de mulheres. Você recebe um convite para participar, às vezes, de um encontro online, onde nós vamos aprender mais da palavra e você, não vou me mover. Os convites vêm, a promessa quer se materializar. Tem congresso na sua igreja, você não vai. A igreja onde você frequentava, você parou de frequentar. As consagrações que acontecem aí perto da sua casa, você deixa de ir. E Deus está falando para você, filha, eu quero te mover, mas você não sai, você está que nem uma planta dentro da tua casa, parada. E Deus está dizendo para você, saia do lugar. Havia uma palavra esperando por Jesus, esperando para que Jesus se movesse, para que ela se cumprisse na vida dele. Porque Jesus, ele obedeceu em tudo foi obediente. Muitas vezes nós não vivemos as promessas de Deus na nossa vida. E depois de um tempo nós começamos a questionar, Senhor, do que são feitas as suas promessas? Tudo aquilo que o Senhor falou comigo. E Deus, de repente, ele começa a trazer um filme na nossa cabeça dizendo, tá vendo? Naquela vez que eu te chamei para você fazer isso, você começou e parou. E depois, nessa vez aqui, que eu te dei um projeto, você começou e parou. Parar no meio do caminho não é a atitude certa para quem é chamado para viver um propósito excelente. Tem promessa de Deus que ela só se cumpre quando você sai do lugar da sua paralisia. E isso está registrado. O nosso texto base hoje é Mateus 4, versos 13 e 14. E quando você analisa esse texto de Mateus 4, verso 13 e 14, nós vemos que até o Cristo, ele entendeu e discerniu que cada lugar cumpria um papel fundamental nas estações da sua vida. Qual estação você está? Qual estação você está? A terceira lição que nós aprendemos nessa manhã, quem se move se encaixa com o propósito. Ei, coloca aí nos comentários. Quem se move se encaixa com o propósito. Coloca aí nos comentários. Quem se move se encaixa com o propósito. Somente quem se move, somente quem se movimenta, somente quem sai do lugar, somente quem se coloca em ação, somente quem se lança para viver aquilo que Deus sonhou na eternidade e usou a boca dos seus santos profetas para revelar para nós. Quantas profecias! Tem gente aqui que tem um baú de profecias guardadas, como se Deus, ele deixasse as coisas no esquecimento, como se ele falasse coisas por falar e depois ele deixasse no esquecimento e não pudesse cumpri-las. Há, na verdade, muitas vezes, para o cumprimento da promessa, na minha e na tua vida, uma contrapartida nossa, uma ação em direção da promessa, uma ação para viver a promessa. E você precisa entender,
você precisa se despertar. Que você, para viver aquilo que Deus já falou sobre você, assim como Jesus precisou se mover, discerniu que era necessário para que nele se cumprisse a promessa do profeta Isaías. A quarta e última lição que nós aprendemos aqui nesta manhã: ficar parada pode ser um ato de desobediência. Os desobedientes, eles não alcançam nada de Deus. Os desobedientes ferem o coração de Deus. E muitas vezes a nossa inércia, nós pensamos que nós estamos tendo uma atitude neutra. Não há atitude neutra no mundo espiritual. O que existem são ações, negligências. Muitas vezes o medo faz você ficar paralisada. Porque a nossa falta de confiança em Deus, muitas vezes, ela se revela nas nossas atitudes. Dizemos com os nossos lábios que confiamos em Deus, porém, com as nossas atitudes, nós dizemos claramente que nós não confiamos nele. E o que Deus está falando para nós nessa manhã é: vem, filha, dá o primeiro passo, mexa-se, mova-se, porque eu garanto o lugar aonde você vai chegar. Deus não dá para nós o caminho, o trajeto inteiro, porque se nós soubermos dos altos e baixos, as dificuldades, os gigantes, as pelejas que nós teremos durante o caminho, a gente muda de rota, a gente volta para trás. Então o que Deus está falando comigo e com você nessa manhã é: não espere mais nada acontecer. Você já tem visto sinais. Tem pessoas que já têm recebido sinais de Deus que é para se movimentar, que é para se mover. Então saia do lugar. Saia do lugar. Mova-se para aprender mais da palavra. Te chamou para ter um curso, para ter, de repente, uma mentoria, para um encontro de mulheres. No Brasil, tantos encontros de mulheres poderosos, tantas orações, tantos lugares, tantos poços para você se nutrir, se alimentar, saciar sua sede, e você paralisada aí, e você procrastinando, e você prostrada. Muitas vezes você está dizendo: eu estou esperando Deus agir, mas Deus já deu a ordem: mova-se. O tempo de se mover é agora. É agora. Existe uma Cafarnaum esperando você. Um lugar onde teu propósito será ativado. Você está esperando e buscando em Deus. Deus, ativa. Senhor, faz a ignição ser acionada. Revela o teu ministério, o teu propósito em mim, o ministério que o Senhor depositou e confiou em mim agora. Revela agora, Senhor, é o tempo. E Deus está falando para você: eu estou esperando você se mover. Eu estou esperando você se mover. Então hoje nós aprendemos essas lições com o nosso Cristo. Para viver o propósito é necessário se mover. Quem se move se encaixa com o propósito. O cumprimento da profecia exige movimento. E cada lugar que você viveu, que você passou, cumpriu dentro de você, cumprirá em você um propósito diferente. Se você se apegar aos lugares, você não viverá plenamente. Eu digo plenamente os desígnios de Deus para a sua vida. E eu quero orar por você agora, para que você saia desse comodismo, para que você saia dessa prostração, para que você realmente se mova. Mova-se em direção da palavra. Mova-se em direção da promessa. Mova-se para que se cumpra o que já foi dito pelo ministério dos santos profetas de Deus. Pai, eu quero te louvar, te agradecer e te engrandecer.
Obrigado pela vida das tuas filhas aqui, Senhor. Que esta palavra ache morada nos corações. E que realmente que nós, Senhor, nos movamos em direção daquilo que o Senhor já sonhou para nós. E que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, para todo sempre, sempre. Amém. Queridas, eu tenho alguns recados para você. Essa live não fica salva aqui. Os nossos encontros acontecem aqui no Instagram, mas eu deixo as nossas lives salvas lá no meu canal no YouTube. Eu vou subir agora lá e vou deixar o link nos stories. Pega esse link, compartilha lá no seu grupo do WhatsApp, no grupo da sua igreja, da sua família. Diga, olha, nós temos tido manhãs de devocionais, que são verdadeiras aulas. Vocês têm gostado? Coloca para mim nos comentários. E você coloca lá. E você também, eu vou deixar para vocês também, o grupo do WhatsApp. Eu sempre falo para vocês, gente, traga papel e caneta, traz Bíblia. Você não trouxe seu papel e sua caneta? Quer receber o resumo do que nós falamos aqui? No nosso grupo, no WhatsApp, eu mando o link para vocês, eu mando o resumo devocional. Então, eu quero te incentivar a você estar conosco lá, tá bom? E o terceiro aviso, nós temos o nosso canal aqui no Instagram. Na minha bio aqui no Instagram, tem escrito ali no rodapézinho ali, Jardim Secreto. Você entra lá no Jardim Secreto. Lá eu posto devocionais exclusivos, conteúdos exclusivos lá no Jardim Secreto. Você não pode ficar de fora. Eu estou te aguardando. Então, vai lá nos stories, corre lá nos stories e eu vou deixar os links lá para você participar. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma quinta-feira abençoada, que a mão do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. E amanhã estaremos aqui no nosso devocional novamente, querendo Deus. Um beijo, meninas. Fiquem na paz. Tchau, tchau.